A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem, está tudo ótimo. Eu sou o irmão Rodrigo e eu quero deixar uma palavra para você, para meditação. Hoje nós vamos meditar aqui na primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto, aos Coríntios. No capítulo 2, nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 16, que diz assim: Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Quem conheceu a mente do Senhor, quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Uma pergunta. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Essa passagem é uma passagem muito interessante, irmãos, porque o apóstolo Paulo ele está falando aqui sobre a importância de nós termos a mente de Cristo. Aí muitos vão me perguntar: irmão Rodrigo, o que é a mente de Cristo? Irmãos, quando você é batizado com o Espírito Santo, muitas pessoas pensam que batismo com o Espírito Santo é só batismo com línguas estranhas. Eu não vou entrar nesse debate teológico aqui, porque eu volto aqui para a palavra, para a meditação. Mas ser batizado com o Espírito Santo não é falar só eu vou falar em língua estranha. Não, esse é um mero detalhe, irmãos. Batismo com o Espírito Santo é quando você recebe o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus na tua vida, e ele entra no teu coração e molda o teu caráter. A partir do momento que você recebe o Espírito Santo de Deus, claro que você tem que estar com a vida no altar, buscando a Deus, orando, jejuando, edificando a fé, meditando na palavra de Deus. Quando você recebe o Espírito Santo na tua vida, automaticamente há uma reviravolta na tua vida. Nesses 24 anos de ministério, desde os 6 anos de idade que eu estou nos caminhos do Senhor, eu já presenciei muitas coisas. E uma das coisas que eu mais presenciei, até hoje, que me deixa triste, são pessoas duvidarem dos dons do Espírito. Só quem teve uma experiência com Deus, só quem teve experiência como eu tive experiência com Deus, eu sei o que é um dom do Espírito. Eu sei o que é você orar por uma pessoa, você ter esse contato com Deus, você orar por uma pessoa, você ver um cego enxergar, um paralítico andar, um surdo ouvir, câncer. Eu tenho um testemunho aqui em casa, minha mãe está aqui, ela foi curada de um câncer de pele, de um melanoma maligno em 2010. Então, eu sei, foi ministrado o dom de cura na vida dela. Minha mãe foi curada do infarto também. Deus deu um livramento de morte para ela. Deus deu um livramento de morte, e esse livramento que Deus concedeu para minha mãe foi um milagre muito grande. Então talvez você deve estar se perguntando: mas irmão Rodrigo, existe pessoas que não creem nos dons do Espírito? Existe, irmãos, existe. Há um debate teológico muito grande hoje em dia sobre dons do Espírito, sobre a igreja. Mas irmão Rodrigo, a igreja, ela não tem que pregar a palavra? Sim, ela tem que pregar a palavra. A igreja, ela foi chamada para ministrar a palavra, mas eu, Rodrigo, eu tenho uma visão muito pessoal, que é uma visão minha, eu, Rodrigo Baldezinho, tá? Eu tenho uma visão que a igreja, ela tem que pregar o evangelho, ela tem que ensinar, mas também tem que ter libertação, tem que ter cura, tem que ter mover de Deus também. Você não pode entrar numa igreja, uma visão pessoal minha, repito novamente, eu, Rodrigo Baldezinho, que estou falando isso, tá? Não são os pastores da comunidade da Família de Deus, é uma opinião minha pessoal aqui, que estou gravando esse vídeo aqui na minha residência, onde eu moro.
Então eu, Rodrigo Baldezinho, tenho uma visão que a igreja ela não tem que estar focada somente no ensino. É importante, mas a igreja ela tem que ter culto de libertação, tem que ter culto de busca do Espírito Santo, tem que ter evangelismo, tem que ter culto de jovens, tem que ter momentos, tem que ter, irmãos. Por quê? Uma igreja sem obras ela é uma igreja morta. Quantas pessoas que você já conheceu, medite no que eu vou te falar aqui, entraram numa igreja e saíram da mesma maneira, entraram da mesma maneira. Eu não estou falando aqui, irmãos, de pessoas que até hoje ainda brincam. Não, pessoas que tiveram a oportunidade, entraram numa igreja, mas o pastor foi lá, não expulsou um demônio. Tem que ter, irmãos, tem que ter isso. E o que é a mente de Cristo, irmão Rodrigo? A mente de Cristo é quando você tem a sua mente, aqui o seu psique, que é aqui que manda. Você sabe que é a mente que manda no nosso corpo. Quando você tem a mente de Cristo, você se volta para as coisas que são de Deus. Você não perde o seu tempo com coisas que são do mundo. Quando você tem a mente de Cristo, a sua mente está voltada para as coisas de Deus. Irmão Rodrigo, eu volto a falar aqui. Irmão Rodrigo, mas eu não posso ter lazer? Claro que você pode, irmãos. Você pode ter lazer, você pode ter um momento com a sua família. Entendeu? Ah, mas irmão Rodrigo, eu não posso assistir um filme? Claro que você pode, mas depende do filme que você vai assistir. Eu não posso jogar futebol? Claro que você pode, irmão. Você tem que ter o seu momento de lazer com a sua família. Nós estamos numa sociedade. O que você não pode é deixar com que coisas entrem na sua vida. Vou dar um pequeno exemplo aqui. Eu sei que o vídeo está ficando longo. Mas eu vou falar para você. Filmes de terror. Uma pessoa me questionou sobre filmes de terror uma vez. Eu falei para ela, não proíbe. Eu tenho uma visão, irmãos, que eu não posso proibir ninguém de nada. Mas uma pessoa que tem a mente de Cristo, que sabe o que os filmes de terror fazem, ela vai perder seu tempo com essas coisas? Novela. O que tem nas novelas hoje em dia? É uma visão pessoal minha, tá? Traição. Coisas que não agradam a Deus. Por que eu, Rodrigo, vou perder meu tempo com isso? Por que eu vou perder meu tempo com essas coisas? Entendeu? Irmãos, temos que ser sábios. Eu falei nos vídeos anteriores, você pode discordar de uma pessoa. Entendeu? Por exemplo, eu não assisto filme de terror, eu não assisto novela, mas eu não tenho nada contra os atores, não tenho nada contra as atrizes, não tenho nada contra essas pessoas. Eu só não concordo com a tática. Mas eu as respeito. Eu oro, peço para que Deus um dia, alguém pregue o evangelho para elas. A igreja, irmãos, ela está de portas abertas para todo mundo. É isso que nós temos que colocar na nossa mente. Renove a tua mente, coloque na tua mente, eu quero as coisas de Deus na minha vida, irmãos. Ah, irmão Rodrigo, não é ser careta. Não é ser careta. Entendeu? Todos nós temos as nossas falhas, todos nós temos os nossos defeitos. Agora, aqui no versículo 14 fala uma coisa excepcional. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, irmãos, eu não importo com que a pessoa que não entende, não tem o conhecimento, vai falar de mim. Podem me chamar, irmãos, eu tenho experiência própria. 24 anos de ministério. Fui com 6 anos de idade para a igreja. Entendeu? Aí muitas pessoas ficam admiradas. Irmão Rodrigo, parabéns, irmãos. Uma coisa eu falo para vocês. A quem muito é dado, é muito é cobrado. Peça para o Espírito de Deus, para o Espírito Santo entrar na tua vida. Peça para Ele entrar no teu coração nesse momento. Estou gravando um vídeo aqui hoje, terça-feira, 27 de julho de 2021. Deixa o Espírito de Deus entrar na tua vida, deixa o Espírito Santo moldar teu coração. Não importa o que vão falar de você. Não importam o que vão falar de você, não importa o que vão falar se você é evangélico. Ah, irmão Rodrigo, o que eu faço, irmãos? Continue buscando a Deus. Tenha a sua mente aqui, renovada. Deus fortalece a minha mente. Ore, jejue, santifique, irmãos. Largue mão. Largue mão das coisas que não agradam a Deus. Largue mão. Peça para Deus discernimento. Irmãos, eu não vou mentir para você. Eu tenho Netflix. Eu tenho HBO Max. Eu tenho Amazon Prime. Mas eu sei o que eu assisto. Eu tenho TV por assinatura.
Eu sei o que eu assisto. Então, não é pecado, irmãos. Vamos parar com isso. Não é pecado você ter esses momentos de entretenimento. Agora você tem que saber o que você vai assistir. O que é bom, assista. O que é bom. Irmãos, não vamos aqui generalizar, não. Entendeu? Tem muita gente que fala mal de uma emissora de televisão, mas coloque outras coisas na tua casa que não agradam a Deus também. Então, o que é bom, guarde. O que não é, jogue fora. Mas a mensagem central que eu quero deixar para você: fortaleça a tua mente, coloca o capacete da salvação, vista, se revista, se reveste da armadura de Deus. Eu sei que o vídeo ficou muito longo, mas eu precisava falar isso para você. Busque os dons do Espírito. Deus tem um chamado para você. Talvez você tenha um chamado para músico, talvez você tenha um chamado para pregar a palavra de Deus, talvez você tenha um chamado de visita, talvez você tenha um chamado para diácono, para obreiro, eu não sei, você tem um chamado, você tem um dom. Deus nos chamou, irmãos, para que a igreja primitiva volte nesse momento. Antes da volta de Cristo, a igreja primitiva vai voltar. Eu quero fazer parte dessa igreja. E você? Medite nisso. Revista a tua mente. Deus, ore para Deus. Deus, reveste a minha mente. Que as setas do diabo não entrem na minha mente, não entrem no meu coração. Me reveste, Deus. Peça isso, que Deus vai atender o pedido do teu coração. Amém? Que Deus abençoe, que você tenha uma semana abençoada. Reflita nessas palavras. Que Deus tenha o melhor para a tua vida. Amém? Fiquem na paz do Senhor. Que Ele te abençoe, te guarde, te proteja. Até o próximo vídeo.